Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Henrique Juvencio, sou professor do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, Brasil. A minha comunicação de hoje vai falar um pouquinho sobre a ligação entre livros, bibliotecas e regimes de governo, o simbolismo que o livro carrega, as bibliotecas carregam, sobretudo as bibliotecas nacionais, quando atreladas a um sentimento de nação, vamos dizer assim. O meu exemplo, não poderia deixar de ser, é utilizando a Biblioteca Nacional Brasileira em dois momentos distintos. O primeiro, a independência do Brasil em relação a Portugal, ocorrida em 1822, e o segundo na primeira década do século XX, mais ou menos, um pouco antes, no contexto da proclamação da República Brasileira. Então, dois momentos distintos e politicamente significativos para a história do país. Uma primeira coisa que deveria ser situada é que o Brasil, diferentemente de algumas outras colônias, sobretudo as espanholas, tinha um comércio de livro inexistente durante seu período colônia, que prevaleceu entre 1500 até 1808. Em 1808, o acontecimento marcante é a fuga da família real portuguesa da Guerra Napoleônica para o Brasil. Então, esse cenário muda totalmente o contexto das bibliotecas e de produção do conhecimento no Brasil. Como que isso acontece? Com a fuga da família real, em 1807, ele chega ao Brasil em 1808, o Brasil é forçado a criar uma estrutura estatal, e isso inclui a criação de bibliotecas. Tanto é que a primeira biblioteca fundada no Brasil, propriamente dita, sem ser aquela por jesuítas no âmbito da catequese dos indígenas, foi a Biblioteca Pública da Bahia, quando a família real lá aportou e fundou a instituição, e depois vem para o Rio de Janeiro estabelecer a colônia, não, a corte aqui, né? Então, para ver a importância dessa instituição no âmbito político brasileiro. Bom, como era praxe nas colônias portuguesas, havia censura irrestrita, nenhum produto do conhecimento humano poderia ser produzido nas colônias, até mesmo a vinda dos registros era permitida a poucas pessoas, então não havia produção livreira no Brasil no período anterior a 1808, então uma segunda ação também foi fundar a imprensa no Brasil, chamada de imprensa régia. Então isso permitiu a produção de jornais, revistas e vários outros meios de propagação do conhecimento. Além disso, com esse cenário de censura, falta de produção do conhecimento, também não existiam universidades. Existiam algumas escolas, algumas faculdades que iam ter um papel preponderante, mas que era educar os filhos da elite, né? A maioria ia estudar na Europa, mas alguns poucos ficavam no Brasil, e esse cenário vai se modificando aos poucos. Bom, mas o meu objeto de estudo é a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional Brasileira, que tem uma história singular, uma história muito interessante do ponto de vista do seu acervo, do ponto de vista da sua história propriamente dita enquanto instituição. Na verdade, ela retoma 1755, quando houve um terremoto seguido de um maremoto em Lisboa, que destruiu a Biblioteca Real Portuguesa. Essa nova biblioteca, então, é fundada e ela vai angariando muitos livros sem muita censura, porque imagina, olha o cenário simbólico, um rei sem bibliotecas, uma corte real sem a biblioteca real. Então essa biblioteca é remontada às pressas e ela vai englobar várias doações. E é essa biblioteca que vem parar no Brasil. Quando a família real foge do ímpeto napoleônico, a invasão de Napoleão a Portugal, eles trazem consigo a biblioteca. Trazem, entre aspas, né? Na verdade, a biblioteca é esquecida no porto, o bibliotecário responsável a custodia, devolve ao palácio que ela pertencia e cuida da sua manutenção, e para que não fosse roubada, dilapidada pelos invasores. Então, depois o imperador Dom João VI, rei de Portugal, vai pedir que a biblioteca venha, e ela vem para o Brasil em 1809, chegando aqui em 1810,
Quando ela chega aqui, é fundada, então, a Biblioteca Nacional, hoje Biblioteca Nacional, mas naquela época a Biblioteca Pública da Corte, né? E a gente questiona muito esse sentido de pública. O que é o pública que ele quer dizer? Na verdade é pública porque é aberta à corte, né? Aos membros de uma elite, obviamente, uma elite letrada. Mas ela, num primeiro momento, fica em acomodações provisórias. Ela só vai ganhar destaque novamente no âmbito da independência do Brasil. Em 1822, o Brasil fica independente em relação a Portugal e há uma disputa por esse acervo. Há uma disputa porque Portugal, o reino português, né, voltando para a Europa, não quer abrir mão do acervo de livros, do acervo de documentos que a compunham. Ao mesmo tempo em que o Brasil também, naquela altura como um império, não queria abrir mão. Então foi alvo de várias negociações o conteúdo da Real Biblioteca Portuguesa, que acaba se tornando a Real Biblioteca Brasileira. Essa biblioteca vai ser comprada pelo governo brasileiro, junto a uma indenização gigante pela independência ao governo português, e a biblioteca vai ser o segundo item mais caro, o segundo item a ser indenizado e com maior valor, evidenciando assim, então, a importância do livro como um símbolo, como um status, nesse bojo de construção do conhecimento, né? Então, a biblioteca vai ser adquirida pelo governo brasileiro, que vai reembolsar Portugal dos gastos com ela, as preciosidades do seu acervo. Então, o governo brasileiro, aí como um império, vai nascer já tendo uma biblioteca real formada, né? Dom Pedro I, posteriormente Dom Pedro II. E essa biblioteca vai sim ser renomeada e vai ser Biblioteca Imperial e Pública da Corte, evidenciando o seu lado de servir ao Império, os livros a serviço do Império, um símbolo, uma nação que visa ser esclarecida, né, vamos dizer assim, de acordo com os ideários ali do Império, desse primeiro Império. A biblioteca ainda tem sedes provisórias, no primeiro momento fica num convento, depois no hospital, aí fica ainda num convento durante um bom tempo, até que ela ganha a sua sede em 1858, à Rua do Passeio, no centro do Rio, e lá ela permanece até 1910. E aí vem o segundo momento da biblioteca. Se num primeiro momento ela é um símbolo da independência, de emancipação do Brasil em relação a Portugal, num segundo, ela vai ser um símbolo de afirmação de um novo regime governamental, de uma nova modernidade, vamos dizer assim, porque a biblioteca vai ser alçada ao posto de símbolo da modernidade da República Brasileira. Bom, desde 1870, o movimento republicano no Brasil tem se apropriado da publicação de livros e até mesmo dos espaços de sociabilidade do livro, como livrarias, associações científicas e bibliotecas, para propagar o seu ideal. E assim ele cresce, ele vai ganhando corpo a reboque do livro, claro, de outras características políticas, mas tendo no livro também um mediador. Não só no livro, mas nas publicações periódicas, folhetins e por aí vai. Bom, 1876 é um ano-chave para a biblioteca, porque ela passa por uma grande reforma e começa a editar os seus anais. E nesses anais começam a ser publicados documentos importantes relativos à história do Brasil. Então, a Biblioteca Nacional cumprindo a sua função de apoiar a construção da nação e do nacionalismo. 1876 também é um momento que ela vai ser rebatizada, ela deixa de ser Biblioteca Imperial e Pública da Corte, passa a realmente se chamar Biblioteca Nacional. E a publicação dos anais marca um momento em que a biblioteca vai se afirmar como uma fonte de informação, uma fonte documentária para a produção do conhecimento sobre o Brasil e do Brasil. Então ela vai ser um espelho do que tem se produzido sobre a história do país, né? Bom, o Brasil proclama sua república em 1889, a família real brasileira é exilada em Paris, Dom Pedro II,
E a biblioteca, então, começa a passar por uma reformulação a partir de 1900, com o Manuel Cícero Peregrino da Silva assumindo a sua direção. Nesse interim, então, o que interessava à República era mostrar o quão moderna ela seria em contraposição a um governo imperial, e um governo imperial descendente direto do governo português. Então, todo esse cenário vai girar em torno da biblioteca como um símbolo de modernidade, a produção intelectual brasileira moderna se espelhando, obviamente, na Europa. Então há um esforço de construção de um novo prédio, produção de livros e novas fontes de informação sobre a história do Brasil, buscar o que se de moderno fazia em termos bibliotecários e biblioteconômicos no exterior, fundação de um curso de biblioteconomia, interação com o Instituto Internacional de Bibliografia do Potley em La Fontaine. Então, várias ações que vão afirmando a Biblioteca Nacional como um símbolo do moderno, um símbolo do que a República queria chamar de moderno. É claro, um símbolo que ainda tinha alguns problemas, né? A população brasileira era eminentemente analfabeta e era um símbolo para as elites, mas um símbolo desse moderno que a República ansiava. Então minha fala vai no sentido de evidenciar o quanto que a biblioteca é utilizada como um símbolo, um status, e os livros, consequentemente, né? Num país em que a primeira universidade só vai ser fundada em 1920, em que a população é eminentemente analfabeta, a biblioteca aparece como um espaço político simbólico, onde você vai evidenciar politicamente o seu poder através do conhecimento, através dos livros, através do simbolismo que ela carrega, a sua importância como herança, né, herança do conhecimento humano, mas também projetando um país do futuro. E toda a dinâmica de construção científica brasileira vai ser alicerçada nessa relação da biblioteca com esses dois momentos. Há outros, obviamente, mas eu preferi nessa comunicação me focar nesses dois para fazer entender, e espero que vocês tenham aproveitado, conhecido um pouquinho mais da história do Brasil e da Biblioteca Nacional Brasileira. Um bom dia e muito obrigado a todos.